Não sendo suficiente, as drogas, tudo que eu usava, eu entrei para a torcida independente do São Paulo. Roubava, fazia furtos, levantava o valor, viajava para outro estado, até para outro país eu cheguei a ir, e chegava lá, brigava. O nosso maior propósito não era nem muito ver o jogo, era a briga. Meu nome é Erison Pessoa, tenho 48 anos, sou funcionário público e aos 15 anos de idade eu comecei no mundo do crime. Eu era um jovem muito nervoso, brigava muito na escola e tudo isso porque havia um vazio dentro de mim, que eu acreditava, via meus colegas ali sorrindo, aparentemente felizes, então eu acreditava, poxa, eu quero ser igual a eles, então eu vou usar daquela droga que eles estão usando e vou ser igual a eles. Não sendo suficiente, as drogas, tudo que eu usava, querendo preencher aquele vazio que havia dentro de mim, eu entrei para a torcida independente do São Paulo. E ali passei por estádio, muitas brigas eu me envolvia, e ali era muita briga. Para você ver que eu roubava, fazia furtos, levantava o valor, viajava para outro estado, até para outro país eu cheguei a ir, e chegava lá, brigava, e não participava do futebol, ficava preso, a polícia retia ali os briguentos, que eu era um, e só soltava quando acabava o jogo. A intenção já era ficar preparado para os confrontos. Então levava pau, pedaço de barra de ferro, bombas caseiras, que eu mesmo fazia, e eu sempre estava à frente, e eu sempre comandava tudo isso. E isso sempre focando em ser feliz, tirar aquele vazio que havia dentro de mim. E ficava um buraco ainda maior. Sem vontade de viver, tentei o suicídio. Amarrei uma corda, enrolei no meu pescoço e pulei da área. A corda quebrou. Pela segunda vez, eu tomei veneno e ali eu vomitei muito, fui para o hospital. Passei por uma lavagem no estômago para tirar todo aquele veneno. Com todo esse sofrimento, a minha mãe estava ali orando por mim. Minha mãe já fazia as correntes, já participava na Igreja Universal. Eu aceitava, pedia para minha mãe orar nos uniformes, mas eu não aceitava a Igreja Universal, devido ao que eu ouvia nas mídias, na TV, na rádio. E quando eu ia para o estádio, eu tinha que passar em frente à Igreja Universal. E quando eu passava, estava lá os obreiros evangelizando, entregando jornal, e ali eu xingava, ali eu atravessava a rua, ali eu não gostava, eu nunca aceitei. Justamente por causa que as pessoas falavam da igreja. Eu voltava de madrugada das festas, dos eventos, das torcidas, alcoolizado, dopado com drogas, eu chutava a porta da igreja, eu parava na porta da igreja, eu chutava, eu xingava, eu chamava o pastor para ir lá fora, eu queria bater nele. Então eu peguei ódio, raiva da igreja. O Bispo Macedo não podia nem ouvir a voz dele. Mas a minha mãe nunca deixou de lutar por mim. E aí teve um domingo. E esse domingo foi marcante, porque nesse domingo ela me chamou para ir para a igreja. Ela me chamava sempre, mas esse domingo ela me chamou. E eu falei, não, hoje eu não posso deixar de ir. Hoje é São Paulo e Palmeiras. Hoje é o dia, mas não era o dia do futebol, hoje é o dia da briga. Eu fui para o estádio e rejeitei o convite da minha mãe de ir para a igreja. E nesse dia, no final, acabando o futebol, houve uma confusão no campo e nós invadimos. E a torcida da Mancha Verde na época, as torcidas do Palmeiras, invadiram também. E ali não teve polícia, não teve nada que segurou. Foram milhões de torcedores. E ali eu vi colegas desmaiados, outras pessoas desmaiadas, tomando paulada na cabeça, briga, tapa, eu apanhei também. E ali foi um dia marcante. Eu vim refletindo se tudo aquilo valia a pena. Refletindo desde quando eu jogava bola, que eu comecei a usar drogas, as viagens. Passou um filme na minha cabeça. Só que ao mesmo tempo o desejo de morrer era grande. Eu cheguei a pensar, não poderia ser eu ali ter tomado uma paulada?
Não poderia ser eu a bomba ter estourado perto de mim, não poderia ser eu ter tomado um tiro, porque eu não tinha expectativa de ter uma família. Eu não tinha expectativa de nada na vida, absolutamente nada. Eu só queria morrer, que eu acreditando, eu parava de dar trabalho para as pessoas e a minha vida acabava. E foi aonde eu fui no trabalho da minha mãe dar um abraço nela. Minha mãe trabalhando de cozinheira, e eu falei, vou dar um abraço na minha mãe, porque hoje é o último dia. E nesse dia eu falei, bom, não tem como eu não morrer aqui, eu vou me jogar do viaduto. Eu vou me jogar. E aí eu fui dar um abraço na minha mãe, e quando eu dei um abraço na minha mãe, dei um beijo nela, eu não sei o que aconteceu, mas eu não tive vontade de morrer naquele momento e falei para minha mãe, me leva hoje para a igreja, porque hoje a minha vida vai mudar. E fui na mesma igreja que eu xingava os obreiros. Na mesma igreja que eu cheguei a empurrar um obreiro. Na mesma igreja que eu falava que eu nunca ia colocar o pé. E eu passei a frequentar a igreja, aos cultos de libertação, fui me fortalecendo. Não foi fácil, porque eu continuei nos primeiros dias lutando contra as drogas, me batizei nas águas, entreguei minha vida 100% para Jesus e passei a buscar com muita sede o Espírito Santo. E quando eu o recebi, foi muito especial. Não dá para expressar tamanha alegria e prazer, porque quando eu recebi o Espírito de Deus dentro de mim, toda aquela alegria que eu buscava através das drogas, todo aquele vazio que eu tentava preencher com as drogas, então, quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida passou a ter sentido. Eu passei a ter alegria, a ter paz, eu passei a ter sede de poder ajudar as outras pessoas que estavam na situação que eu estava. Eu passei a ter vontade de viver, de ter uma família. Eu não tinha sonho, nunca passou pela minha cabeça ter uma família. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa que me ajuda, cuida de mim. Tenho uma filha maravilhosa, abençoada, que só me dá alegria. E as minhas lágrimas é de prazer, de alegria, porque é como eu sempre ouço e vejo as pessoas testemunhar. Ah, se eu pudesse ter ido antes. Ah, se eu pudesse ter conhecido esse Deus maravilhoso antes. E Deus me deu hoje a oportunidade de relatar essa maravilha que Ele fez quando eu o aceitei e dei espaço para que Ele fizesse essa obra na minha vida. E a mesma igreja universal que eu passava, que eu chutava a porta da igreja, xingava os pastores, xingava os obreiros, é a igreja que eu encontrei o Senhor Jesus, que eu sirvo como obreiro há 26 anos na igreja, ganhando almas, salvando vidas que estão perdidas como eu estava um dia. E eu só tenho a agradecer e louvar a Deus por tudo que Ele fez e tem feito e vai fazer muito mais na minha vida.